A Débora teve, eu não tive, um professor que diz que bom pregador prega em 10 minutos ou em 1 hora. Pastor Rodrigo tem lá o tempo no relógio. A paz do Senhor. Amém, meus queridos? Tira a pilha do relógio para mim, né, André? E faz o pastor virar para o fundo. É tão gostoso, né, irmãos? Cada testemunho que é dado, nós vemos que Deus, Ele continua agindo em favor dos seus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que testemunharam. E que venham mais pessoas, né, pastor, testemunhar. Mostrar que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus continua agindo. Eu também quero dizer a vocês que estou muito feliz de estar hoje aqui nesse culto. Creio que todos sabem que fiquei aí essas 2 semanas de molho com Covid. Eu, quando fiquei sabendo que eu estava, né, com Covid, pedi à minha esposa, para os meus filhos ficarem na casa da minha sogra e do meu sogro. Minha casa é pequenininha, tem um quarto só e o medo de poder contaminá-los, né? E no outro dia eu descubro que minha esposa também estava. Passamos aí uns dias ruins. Cheguei a ter uma experiência muito boa com Deus, irmãos. Quando nós estamos vivendo um momento como esse, não sei se vocês repararam, mas somos muito apegados, eu, as crianças, Dayana. E apesar de ter sido poucos dias, não assim como o nosso pastor Milton, pastor, Deus te abençoe, meu irmão, foi mais tempo, mas alguns dias longe deles, para mim, foi cruel demais. De vocês também, né? E eu sou uma pessoa muito apegada a amigos, a relacionamento, senti falta de estar congregando com vocês. Vocês que estão assistindo o culto em casa, que têm oportunidade de estar aqui, venham. Não tem nada mais gostoso do que estar reunido presencialmente. Assisti, viu, pastor, os cultos, assisti a programação da igreja pela manhã, nos domingos, mas confesso para vocês que, para mim, pelo menos para mim, não é a mesma coisa assistir em casa do que estar aqui presencialmente. Então, hoje, para mim, a alegria é grande. Como eu disse, né, nesses dias que estive isolado, trancado, algumas palavras vindas do médico para a minha vida me fizeram chorar, ficar com raiva. Todo mundo passa por isso, viu? Uma das palavras que o médico me disse, a questão de algumas sequelas que eu poderia ter, eu até cheguei a comentar com o Bruno, né, Bruno? Que eu estava um pouco nervoso sobre isso. Mas, graças a Deus, a única sequela que eu ainda tenho do Covid, vocês veem aqui, não se assustem. De vez em quando começa a me dar uma tremedeira na mão. E, às vezes, eu sinto fraqueza na perna. Falei com o pastor que se acontecer aqui, eu vou pregar sentado aqui, mas a palavra do Senhor vai ser ministrada nessa noite. Uma das coisas que eu tenho na minha vida, e eu agradeço a Deus por abençoar o meu pastor para me deixar pregar sobre isso hoje, é justamente a aliança que eu tenho com você. Aquilo que Deus fez por nós e nos permitiu viver como irmãos. Não vou alongar, irmãos, fiquem em paz, viu? Os testemunhos, na verdade, ajudaram, não me atrapalharam, porque a mensagem é curta. Então, podemos dizer que, com todas as palavras ditas aqui, a pregação foi longa. Acho que ainda não chega no tanto que o nosso pastor prega. Ainda chegaremos lá. Deus é bom. Amém? Vocês me conhecem e sabem que eu sempre gosto de entoar cânticos quando eu ministro. E dessa vez não vai ser um hino antigo, pastor. Vai ser um hino muito novo. Acredito que foi lançado há pouco tempo. Eu quero chamar o Bruno aqui, meus amigos, para me ajudar. Eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Você tem ideia do quanto você é precioso? Do quanto Deus te ama? É bom estarmos reunidos na casa do Senhor.
Estamos falando sobre aliança, e esta canção, o título dela é Aliança. Alguém conhece essa canção aí? Novinha. O pastor fala que eu só canto hino antigo. Renovei dessa vez, hein, pastor? Glória a Deus. Deus é bom demais. Essa canção, eu acredito que foi composta na época que minha avó estava paquerando meu avô ainda. Mas é tão atual, meus queridos. Cante comigo em nome de Jesus, me ajude. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós graça do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Canta assim, ó, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Eu gostaria nessa noite de estar falando sobre aliança com o próximo. Com quem eu devo fazer essa aliança? Quem é o próximo? Como que eu vivo esta relação? Já foi ministrado aqui sobre os tipos de aliança que a Bíblia nos trouxe. Aliança de Deus com o homem. Jesus, o Bruno pregou. Pastor Milton deu uma introdução sobre aquilo que eu também vou estar dando continuidade. A nossa relação com o próximo. Se eu fiz uma aliança com Deus, mas eu tenho condição de não ter uma aliança com uma pessoa semelhante a mim, como eu tenho vivido diante desta questão? Texto bíblico, João capítulo 17, verso 21. Irmãos, é um desafio para mim também estar pregando com esses temas dados, e hoje para mim também será um estilo diferente. Vou usar vários textos bíblicos nessa mensagem. Você pode ficar em paz que
pedi para os meus amigos ali da mesa fazer um slide com todos os versículos que eu vou estar citando aqui hoje. Então, se você quiser escrever, para quem gosta de escrever, acompanhar, está ali. Eu uso a versão NVI, mas confesso para os irmãos que quando eu estava preparando a mensagem, eu também usei a versão da Bíblia King James. E a King James, ela trouxe uma palavra. Em todos os textos que nós vamos ler, contém essa palavra lá, que não contém na NVI. Mas eu achei interessante e eu gostaria de usar essa palavra também como tema dessa mensagem. Aliança com o próximo. Vamos ler ali? João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu quero fixar com vocês o começo desse versículo. Para que todos sejam um. Como Deus está no Filho, como o Filho está no Pai, que nós sejamos um. O texto da King James, ela usa a palavra mutualidade. O que é mutualidade? Como que eu consigo ser um com você? Nós cantamos aqui uma canção de aliança. Somos um no amor de Jesus. Meus queridos, desde os tempos antigos, biblicamente falando, a história é conhecida onde sempre existiu uma crise de relacionamento entre as pessoas. Sempre existiu problemas no meio dos seres humanos. Os homens, antigamente, sempre eram mais honrados do que as mulheres. Podem pesquisar isso. Os ricos, mais honrados que os pobres. Pessoas que tinham, talvez, uma classe social melhor, maior, sempre com uma posição mais tranquila do que aqueles que, de repente, eram considerados servos, escravos. Sempre existiu crise de relacionamento. E nos tempos de hoje não é diferente. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde existem muitas crises sociais. Infelizmente, pessoas que têm preconceito porque uma pessoa tem uma outra cor da outra pessoa. Infelizmente, uma classe social, um nível educacional, onde as pessoas querem ser superiores às outras. O mundo vive numa crise de relacionamento. E eu queria te perguntar, qual que é o valor de uma pessoa para você? Como é que você vê o valor em uma pessoa? E a igreja de Cristo? Tirando essa parte do mundo que eu citei, e a igreja de Cristo? Será que ela não está sendo afetada por essa crise de relacionamento? Hoje pela manhã, quem esteve aqui presente, ou quem assistiu em casa, pastor Milton levantou uma questão muito interessante. Como que nós, como igreja, nos relacionamos com as pessoas? Ele até perguntou de uma pessoa que eu não conheço, não é da minha época, que parece que saiu da igreja, e foi embora para outra cidade. E como que nós temos um relacionamento com essas pessoas? Será que eu vivo essa crise? Será que eu percebo essa crise? Será que isso tem entrado dentro da igreja? Será que existe, pastor, uma crise de comunhão no meio do povo de Deus? Como será que nós estamos vivendo? De repente, atritos surgindo dentro das igrejas. Tem muitos casos que infelizmente a gente acompanha por internet. Esses dias aí estava o pastor Silas Malafaia com o pastor Abílio Santana, num entretenimento tão bonito de se ver dois pastores quase saindo no tapa. Falei, meu Deus do céu, ainda bem que o pastor Milton não está lá, senão ia ser 2 tiros, um para cada lado. 2 pastores, irmão. Será que existe crise mesmo? Membros que brigam entre si, membros que não olham um para o outro, não se alegram quando pessoas que vieram aqui testemunhar, mostrando o que Deus fez na sua vida.
Como que eu posso manter uma aliança com vocês? Como que a igreja pode melhorar nessa questão? Eu não sei se vocês já presenciaram, se já aconteceu aqui, eu não sei. Mas eu já presenciei várias vezes pessoas brigando por cargos dentro da igreja. Infelizmente, um dos pastores que eu tive na minha vida, dentro da casa do meu sogro, já cheguei a falar isso para ele. Eu vi o filho desse pastor tramando para assumir o lugar dele na congregação. É mole isso, pastor Milton? O próprio filho ter me abençoado que o Senhor me deu. Como que a gente pode identificar essas coisas e como que eu posso mudar? Como que eu vou viver essa questão de mutualidade? Nesse texto, meus queridos, que nós lemos, nós vemos claramente que a preocupação de Jesus Cristo é única, é uma, sempre foi com a unidade do corpo. Se puder deixar o versículo, permanecendo até entrar os próximos, mas Jesus Cristo, Ele tem essa preocupação. Um versículo lá antes desse diz que Ele estava falando com o Pai. É necessário que todos sejam um. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu preciso ser um com você. Quando eu vejo os irmãos testemunhando aqui, eu tenho que me alegrar como se a vitória fosse minha. Sabe, André, você testemunhou aqui, Andréia, cada irmão que veio aqui. A tua vitória é minha vitória também. Eu preciso me alegrar com você como corpo de Cristo. Quando você chorar, eu tenho que chorar com você também. Eu tenho que aprender a ter esse tipo de relacionamento. Para Deus é importante que seus filhos vivam harmoniosamente. Aprender a conviver. Eu fiquei muito feliz, irmãos, embora triste e feliz ao mesmo tempo, nesse período que eu fiquei confinado, porque várias pessoas da igreja diariamente me ligavam e falavam comigo. Até comecei a me sentir um pouco importante. Falei, meu Deus, obrigado. Sou amado aqui no meio dessa igreja. Algumas pessoas brincavam, outras pessoas já traziam uma palavra, e fui passando esses dias dessa forma. É muito bom isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe, isso é uma coisa que nós precisamos aprender a viver diariamente. Só que, infelizmente, muitos cristãos desconhecem esse conceito. Talvez nunca parou nem para querer saber o significado dessa palavra mutualidade. O que é mutualidade? Como que eu posso vencer esse tipo de crise de relacionamento? Será que eu estou vivendo isso? Será que você está vivendo isso dessa forma? O que a Bíblia ela propõe para que a comunhão dos crentes não sofra com esses problemas do mundo? O que nós podemos aprender biblicamente? Pode passar o segundo versículo, por favor? 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu vou começar a entender o princípio de mutualidade quando eu começar a ter cuidado uns pelos outros. O pastor disse algo que ficou na minha mente no começo desse ano. A questão desse trabalho que estamos tendo sobre a aliança. É o ano que você não vai ficar sozinho, não foi isso, pastor? Quando eu começo a me preocupar com o próximo, quando eu começo a entender que eu não posso dividir o corpo de Cristo, como que eu divido o corpo de Cristo? Quando eu não consigo ter cuidado um pelos outros. O pastor fez um apelo para que pudéssemos trazer a ação social. Falei com a minha esposa, nesse período que eu fiquei sem trabalhar, graças a Deus recebemos muitas doações. E o que nós separamos para trazer ficou lá em casa. Perdão, viu, pastor? Na frente de toda a igreja. Se Deus quiser, no próximo culto traremos. Mas será que
Se eu me preocupasse um pouco mais com a necessidade do próximo, eu teria esquecido. Quantas vezes nós pensamos sim em ajudar as pessoas, pensamos sim em orar por elas, em falar com elas, mas não fazemos, só pensamos. Porque talvez a minha necessidade seja um pouco mais importante que a necessidade do próximo. Meus queridos, mutualidade, ela vem da raiz latina mutuus. O que é mutualidade? É a qualidade ou estado do que é mútuo. A tradução mais perfeita para mutualidade é uns aos outros. Simples, né? Uns aos outros. Isso é o que o apóstolo Paulo está propondo nesse texto de Coríntios. Comece a se preocupar um pouco mais com o teu próximo. Comece a se preocupar um pouco mais com o corpo de Cristo. Já pararam para prestar atenção que tem pessoas no nosso meio que todo culto, isso aí eu já estou reparando há alguns tempos, já viu, pastor? Não vou apontar ninguém aqui, irmãos, mas todo culto está chorando aqui dentro da igreja. Estou falando para mim, irmãos, eu estou sentindo um incômodo tão grande com isso, porque eu percebo isso. Só que até hoje eu não fui falar com essa pessoa. Já parou para pensar que tem muitas pessoas aqui, eu estou pregando para nós aqui, tá, irmãos? Que às vezes está necessitado apenas de um abraço. Está necessitado apenas que você chegue nele e fale, olha, que eu posso orar por você hoje? E eu sei que o nosso dia a dia é terrível. Eu sei que o nosso dia a dia traz cansaço. O Andrezão falando aqui que saindo para trabalhar 5 horas da manhã. Muitos aqui vivem dessa forma, irmãos. Mas isso não é forte o suficiente para impedir da gente enxergar alguém que está do nosso lado. Que às vezes está só precisando de uma palavra amiga. Olha, você é precioso. Você é preciosa. Deus te ama. Você vai vencer. Às vezes não temos essa percepção, porque não conseguimos ainda entender o que significa mutualidade cristã. E às vezes acontece o contrário, tem aquela pessoa que fica rindo o culto inteiro, mas às vezes ela está destruída por dentro, irmãos. Eu estou achando muito gostoso tudo que Deus está colocando no coração do nosso pastor. A questão desse tempo de discipulado, de aprendizado, andar mais junto. Isso vai fortalecer demais a nossa igreja, pastor, não tem dúvida. Eu tenho certeza que através desse trabalho, vidas aqui serão literalmente libertas. Como assim, pastor? Não estou dizendo que a questão da libertação é que está endemoniado, não, irmãos. Mas quantas pessoas estão, às vezes, presas dentro de si com alguma questão? E, às vezes, só precisa de uma mão amiga. De alguém que possa orar, que possa aconselhar, que possa conversar, que possa ser discipulado. O discipulado não é eterno? Não é só para novos convertidos. Nosso pastor aqui, que talvez seja o mais velho de convertido, não de idade, precisa ser discipulado também. Pastor Milton, meu sogro ali. Quantas pessoas aqui que são velhas de caminhada e necessitam de uma ajuda, irmãos? Necessitam estar caminhando. A igreja de Corinto, ela sofria essa crise de relacionamento. Meus queridos, para que a comunhão ela não sofra com essa crise de relacionamento que a gente vê no mundo, e às vezes enxergamos dentro da própria igreja de Cristo, nós precisamos praticar a mutualidade. Não tem outro caminho. E eu gostaria de deixar alguns conceitos
de mutualidade que vai nos levar a uma perfeita unidade, como corpo de Cristo. Todas as vezes que nós vamos ver algo no Novo Testamento sobre mutualidade, nós vamos poder perceber que Deus ele está trazendo um mandamento para a igreja. Não é um convite simplesmente para se você quiser fazer ou não. Põe o próximo texto para mim. Ah, não, é o mesmo texto. Não, perdão, João 15:12, é o outro texto. João 15:12. O meu mandamento é este. Todos conhecem esse mandamento? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? A Bíblia fala que nós ainda éramos pecadores. Ele amou de uma forma incondicional. Será que se um dia eu pisar na bola com o pastor Alexandre, ele vai deixar de me amar? Vai? Vou orar por você, rapaz. Vou te discipular daqui agora para frente, tá? Vou ser seu discipulador. Você vai aprender a me amar na marra. Nós temos que aprender a lidar com essas questões, irmãos. Não duvide do que eu vou falar agora. Uma hora eu ainda vou decepcionar vocês. Vocês podem até não acreditar nisso, mas vou. Pastor Alexandre, qualquer hora também vai fazer isso com um. Talvez cada um aqui vai fazer isso, irmãos. Mas eu preciso, como Cristo mandou, amar a cada um de vocês como Ele nos amou. A passar por cima de qualquer picuinha, de qualquer problema que possa ter entre eu e você. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiz algumas brincadeiras, dizendo que eu era bom em tantas coisas e de esporte. Eu não sou bom em nada, irmãos. Essa é a verdade. Mas chegaram, falaram para mim, pastor, eu te acho arrogante. Eu falei, rapaz, irmão, me perdoa, porque eu estava brincando. Foi um jeito de tentar quebrar o gelo, de começar a subir e pregar aqui. E eu achava que era bom, até quando as pessoas começaram a jogar comigo e viram o contrário, né? Mas era só brincadeira, irmãos, viu? Eu sou bom em outras coisas que vocês não viram ainda, mas o que vocês viram até agora, só por Deus, viu? Mas acontece essas coisas, irmãos. Estou percebendo que às vezes no ensaio do louvor aqui sai algumas brincadeirinhas que o pastor fica irritado, né, pastor? Mas a gente precisa aprender a te amar, cara. É de você mesmo. Glória a Deus. Mas isso faz parte, irmãos, para que a gente possa crescer como uma igreja saudável. Tem um cidadão aqui que eu leio um pouco dele, não sei se o Bruno já leu. Irmãos, eu sou ruim com português. Língua estrangeira, então, nem se fala. Eu não sei como que escreve o nome desse camarada aqui não, mas eu peguei na internet, eu estava lendo sobre ele. Eu vou ler como eu acho que é o nome desse abençoado. Aqui está escrito Lowell Bailey. Não sei se você já ouviu falar desse camarada. Ele descreve um conceito muito interessante sobre mutualidade, que ele diz assim, ó, mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros, em favor uns dos outros, para expressar seu mútuo amor e unidade. Quando eu começo a entender aquilo que Cristo quer de mim, e quando eu começo a entender aquilo que Ele quer de nós como igreja, eu passo por cima de todas essas coisas, porque sempre o que vai prevalecer é o amor. O amor de Deus está sobre nós ou não está? Amém? Então, engula a minha vida, mas me ame em nome de Jesus. Comece a aprender a viver dessa forma. Como então que eu posso praticar a mutualidade? Primeira coisa que eu listo para vocês, valorizando os teus relacionamentos. João 15:12, já está ali. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Um outro texto, Romanos 15:7. Falhou ali.
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como que eu posso glorificar a Deus? Há uma forma maravilhosa aí. Aceitem-se uns aos outros, irmãos. Não permita que essas coisas mundanas, de preconceito, de classes, entrem dentro do coração da igreja. Aceitem-se uns aos outros assim como são. Comecem a viver dessa forma, porque assim nós vamos glorificar a Deus. Então comece a valorizar o relacionamento que você tem com o próximo. Poder enxergar para cada um que está aqui, dentro desse templo, e dizer: olha, você tem um valor. Você tem um grande valor. O Espírito Santo se move em você, não é assim que diz a canção? Quero viver uma unidade cristã. Segunda questão, contribua para o crescimento um do outro. 1 Tessalonicenses 5:11. Pode passar aí, por favor. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quando eu começo a me preocupar com o crescimento do meu próximo, e isso vai acontecer aqui através do discipulado, eu estou contribuindo para que o reino de Deus vença. Como que eu vou fazer isso? Exortem-se uns aos outros. O que significa a palavra exortação na Bíblia? Exortação é encorajamento, irmãos. Não é somente apausentar a pessoa, ou esculachar ela. Mas quando você, às vezes, de forma dura, mas você encoraja a pessoa a vencer, a lutar, a prosseguir, você está mantendo uma unidade no corpo de Cristo. Você está trabalhando para o crescimento daquela pessoa. Edifiquem-se uns aos outros. Que a tua vida possa servir para a edificação do próximo. Faça uma aliança com teu irmão em nome de Jesus. Não queira ser pedra de tropeço, mas seja um edificador. Um outro texto, Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é simplesmente uma reunião para se jogar um videogame, ou para se jogar um vôlei, ou para andar de bicicleta, ou qualquer outra atividade. É o momento de começarmos a se edificar um ao outro, aprender a ter esse estilo de vida cristã. O que eu posso fazer para te ajudar? Quantas pessoas aqui passaram ou passam o momento que eu passei muito na minha vida? Não quero, irmãos, jamais denegrir a imagem de alguma denominação, não é isso. Mas cresci dentro de uma igreja, que se você pecasse, você era exposto em cima do púlpito, era colocado de banco, só que não tinha apoio algum de ninguém. As pessoas olhavam para você: está vendo, está assim porque pecou. Viu, não vigiou? Eu não conseguia chegar no meu pastor e falar para ele das minhas falhas, porque não tinha este tipo de visão de unidade. Graças a Deus eu perdi isso na minha vida, mas porque eu encontrei pessoas que sabiam viver de forma mútua. Se você cometeu algum erro, irmãos, se algo está aprisionando a tua mente, você acha que você vai ser julgado, como eu pensei muitas vezes. Eu acredito que aqui tem homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a orar com você. Não vão te julgar, mas pelo contrário, vão te ajudar em oração, para que você possa aprender a vencer.
todos esses fracassos da tua vida. Tenho certeza que se eu voltar a cometer falhas grandes, eu vou conversar com o meu pastor, ele vai me ajudar, não vai me julgar. Assim espero. Isso é vida cristã, irmãos. E isso é fazer uma aliança com o meu próximo. Saber que eu posso chegar no pastor Milton e falar coisas para ele que talvez eu não estou conseguindo vencer. Ele não vai me julgar, mas ele vai orar comigo. Isso com cada um de vocês. Tirar essa questão de medo de ser julgado, mas saber que aqui Cristo está nos chamando para sermos amados, para sermos curados, para aprender a viver um evangelho, aquele Ele pediu para que nós vivêssemos, exortando uns aos outros e edificando uns aos outros, vivendo aquilo que é a essência do evangelho. Muitas pessoas se preocupam demais com falar em línguas, com pular, profetizar, e isso não é errado. Eu sei que a igreja aqui é pentecostal, e eu sou também, mas esquece aquilo que nós realmente fomos chamados, para viver em unidade. Paulo mesmo já falava em Coríntios, esse texto não está ali, veio agora na mente, que ainda que eu falasse língua de anjos, fizesse qualquer coisa, sem amor de nada valeria. É assim que Cristo quer que eu viva. Como que eu pratico a mutualidade? Já falei sobre valorizar o relacionamento, contribuir para o crescimento um do outro. Tem uma outra forma também, servindo um ao outro. Gálatas 5:13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Leiam depois esse contexto de Gálatas mesmo, falando sobre briga de relacionamento, frutos da carne, como ira, contenda, mas ele fala, olha, vença isso, servindo uns aos outros em amor. Eu digo para os irmãos que nesse período de quarentena eu fui servido por muitas pessoas aqui dessa igreja. E de coração eu agradeço a cada um que me abençoa. Nós precisamos aprender a ter esse estilo de vida, irmãos. Gálatas também 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumpram a lei de Cristo. Foi como eu disse aqui, quantas vezes tem pessoas aqui na nossa igreja que estão levando cargas tão pesadas, que se nós começássemos a propor a estar mais perto das pessoas, quem sabe a gente ajudaria essa carga a ser mais leve, a ver o nosso irmão, a nossa irmã ser vitorioso, vitoriosa, e poder se alegrar com a vitória dela também. Isso é cristianismo, irmãos. E isso é viver o que a palavra nos ensina. Precisamos aprender a proteger o corpo de Cristo, contra a poluição, contra as coisas imundas que o mundo oferece, que o mundo nos mostra. Defendendo a tua casa, defendendo os teus irmãos, lutando por cada uma das pessoas que estão aqui. Não permita que pessoas venham falar mal de qualquer uma das pessoas que estão aqui, irmãos. Defenda em nome de Jesus. Nós somos um povo só em Cristo. Nós somos um em Cristo. Aleluia. A mutualidade, ela também diz respeito, irmãos, a coisas que o cristão deve evitar de fazer para o seu próximo. Tem coisas que nós conseguimos evitar, para que a gente possa preservar o ambiente de amor, de amizade. Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja uns dos outros. Graças a Deus, pouco tempo que eu estou aqui na igreja, eu tenho uma amizade, uma liberdade tão grande com o pastor, que a gente brinca um com o outro aqui, né? Ele me chama de careca aqui,
Eu vi ele caindo uma vez jogando vôlei, eu acabei contando aqui para vocês, não era para contar. Levou um tombo, um mortal carpado para trás assim, irmãos. Tinha que ter sido filmado aquilo. Mas é brincadeira, irmãos, nós temos liberdade. Quantas pessoas que não têm essa liberdade e às vezes acaba provocando ira no coração das pessoas. Passam do limite das brincadeiras. Em vez de ter essa vida de alegria, de brincadeira, às vezes acaba ofendendo pessoas. Nós temos que se afastar disso para a gente viver essa mutualidade perfeita. Mateus 7:1, não julguem, para que vocês não sejam julgados. A questão que eu falei aqui na época, que eu tinha problema às vezes de cometer algum pecado. Tira isso do teu coração em nome de Jesus. Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quem é o juiz? Não sou eu, e nem você. Não entenda mal, se um dia o pastor precisar de repreender, ele vai te repreender. Ele não está colocando como juiz. Ele está sendo o líder que Deus colocou ele para ser. Mas temos que tomar cuidado para não ficar falando mal um do outro. Quase pequei contra você, André, essa semana, viu? Fiquei irado, irmãos. Ainda bem que ele testemunhou aqui, tirou a ira do meu coração. Postou uma foto lá que fez muita gente pecar. O pastor pecou também. Não foi só eu, não. Né? Eu não posso ficar falando mal das pessoas. Eu preciso aprender a lidar com isso, irmãos. Irmãos, responda para você mesmo. É muito difícil. Nós temos alguma dessas atitudes que eu citei aqui. Aprender a viver como um corpo unido, se preocupando com as questões do meu próximo, me importando com a edificação dele, me importando com a situação dele. Não tentando os irmãos com as fotos impróprias postadas nos grupos. Mal sabia que você estava passando por tudo isso, meu irmão. Ainda bem que eu não te julguei, viu? Só foi em pensamento. Mas já pedi perdão a Deus, estou pedindo perdão para ti agora. Meus irmãos, se coloque de pé nesse momento. Bruno, o pessoal que tocou, sobe aqui de novo, vamos fazer essa canção de novo? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Existe uma grande consequência quando a igreja ela deixa de praticar a mutualidade, irmãos. Pode haver tristeza coletiva no meio do povo de Deus quando eu não pratico a mutualidade. Quantas pessoas podem ter um sentimento de desilusão, um sentimento de vazio, a falta de interesse pelas coisas um do outro, falta de diálogo, talvez aquela falta de comunicação afetiva. Quantas pessoas às vezes estão sentindo falta disso? Quando eu deixo de praticar a mutualidade, de repente começo a ter um desinteresse pelas atividades da igreja. Pessoas vivem mal-humoradas, cheias de tensão, aquele sentimento de solidão. Ah, pastor, eu sou incompreendido. Aquela falta de entusiasmo que vem sobre as pessoas, falta até de fé. A pessoa começa a viver uma vida espiritual individualizada. Eu não me importo com o crescimento do meu próximo. Vive num mundo fechado. Pessoas que vivem, às vezes até com insultos e grosserias. Olha, acontece isso no meio do povo de Deus, acontece. A pessoa começa a se ausentar sem se justificar, porque não se sente importante na casa do Senhor. Ausência de perdão, vida de egoísmo, individualismo. A pessoa ela fica indisposta para a hospitalidade. Começa a sentir inveja,
Começa a ter questionamento do líder da igreja. Começa a questionar ou murmurar sobre as atividades da igreja. E de repente, infelizmente, começa até a fazer comparação da nossa igreja com outras igrejas. Se nossa igreja, irmãos, se aqui, na nossa igreja, existir algum desse sentimento que eu falei, nós precisamos começar a mudar a partir de nós mesmos, fazer um propósito com Deus, no sentido de mudar esse comportamento. A igreja, ela só vai mudar quando cada cristão experimentar em si mesmo a mudança e começar a sentir a bênção da mutualidade em nossa própria vida. Então, em nome de Jesus, é o ano da aliança. Eu estou falando sobre a aliança entre mim e você, entre você e o próximo. Comece em nome de Jesus a ter mais percepção sobre o teu irmão. Eu quero que você cante essa canção agora. A gente não pode ainda sair, abraçar e falar com as pessoas, mas olha para as pessoas que estão à sua volta. Comece a cantar olhando para ela e dizer: olha, irmão, você é precioso, você é preciosa. É bom estar aqui louvando a Deus contigo. Quero a partir de hoje fazer parte da tua vida. Olha, a tua bênção vai ser a minha bênção, a tua luta será a minha luta. Nós vamos viver juntos, nós vamos se alegrar juntos, nós vamos chorar juntos, e nós iremos para o céu juntos. Aleluia, glória a Deus. Como é precioso, irmão. Canta, André. Glória a Deus. Está cantando aqui. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós. Volta. Como é precioso. Glória a Deus. Cante com a tua alma, com o teu coração. Eu quero que vocês saibam que todos vocês são importantes para Deus e para mim também. Nós vamos viver isso esse ano. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa meu irmão. Olha aí, ó. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia.